Você é um empreendedor que está travado ou está caminhando para prosperar? Nessa aula de hoje, eu vim trazer os principais pontos que demonstram se você é um empreendedor que está preparado, pronto para crescimento, para avanço, para sucesso, ou se está vivendo em ciclos repetitivos de sabotação, de travas que te impedem de alcançar o seu verdadeiro chamado. Então, já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e principalmente também já pegue seu caderno, a sua caneta para anotar os pontos principais que falaremos aqui hoje. Primeiramente, é preciso com que a gente tenha a noção do que é prosperidade, do que é travamento. Porque muitas pessoas confundem achar que prosperidade está somente ligada à parte financeira. E não é, que não vamos falar principalmente disso aqui hoje. Mas existem vários significados atribuídos do que é prosperar. Prosperar, eu digo, com verdade, e não só aquela prosperidade sem sentido, sem verdadeiro propósito, sem missão. Como quem empreende com propósito mesmo, sabe? Da mesma maneira, há pessoas que confundem o que é estar travado. Muitos ficam naquele tempo de espera prolongado, de achar que está passando pelo processo e, na verdade, apenas se iludem. Temos o processo natural de tudo que nos acontece, mas muito confundem estar no processo com acomodação, em estar procrastinado, estar esperando cair dos céus e nada acontece na vida dessas pessoas. Então hoje, que possamos olhar a diferença clara de quem avança para o seu crescimento, para a sua prosperidade e abundância e quem vai ficar a vida toda aqui, apenas vivendo no modo automático, na vida corrida, no cansaço, na exaustão, no mais do mesmo e não tendo a vida dos seus sonhos. Vivendo no modo sobrevivência e não no modo de quem constrói além. A gente precisa ter em mente que o que atrapalha esse nível desse e o que afasta automaticamente quem vive esse e quem faz desse vir para esse, está ligado a alguns pontos que eu irei abordar nesse vídeo. Um deles é a mentalidade. Eu te pergunto aqui hoje, você tem empreendido na mentalidade de prosperidade ou de travas? Está operando em prosperidade em nível mental? É quando a gente fala que você está operando numa mente de quem constrói. Opera na mente de quem vive na escassez, na falta, na autossabotagem, de estar sempre terceirizando, culpando o outro por não estar avançando, por exemplo, o mercado, clientes e diferentes coisas. Você sempre acha que nunca é você, nunca é um problema a ser identificado em si e ter alterado, modificado internamente. Então você sempre arruma um lugar, uma pessoa, um objeto, circunstâncias para colocar o motivo de você estar aqui. Estar em mentalidade de quem cresce é quando você se coloca em posicionamento de quem é autor. Para prosperar, você precisa saber, antes de tudo, de que tudo que você constrói não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você precisa mudar o seu nível mental de quem recepciona, se sente merecedor, acolhe para dentro de si tudo aquilo que você quer que realmente se torne realidade. Você modifica a todo momento com a energia que você automaticamente transmite. Você cria a realidade. Porque isso acontece porque tudo parte do que a gente chama de crenças. Os famosos padrões também. E muitos estão atolados em crenças e padrões que os mantêm aqui e não muda para os que levam para aqui. Crenças de dinheiro, crenças de profissionalismo, de pessoa, enfim, crenças e padrões que fazem com que você crie uma realidade muitas vezes ao contrário daquilo que você deseja. Olha que louco. Você deseja prosperar, mas não prospera e vive cada vez mais na falta. Por que isso acontece? Porque você tem vontade de enriquecer, de crescer, mas tem medo de não dar conta, medo de não vender, não sente que é merecedor, tem crenças totalmente não verdadeiras sobre dinheiro, sobre crescimento, vendas. Então você quer ir para uma direção, mas seus pensamentos, seu modo de vida só leva você para isso.
indiretamente, inconscientemente. Então, é preciso com que a gente mude a mentalidade para que a gente recepcione também uma nova realidade. Quer alcançar prosperidade? Renova o padrão da mente. Isso é bíblico, está em Romanos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nem tudo que você deverá levar na mala para chegar aqui vai ser essencial. É necessário deixar no caminho. É preciso alterar, ressignificar muita coisa que você aprendeu e alimentou ao longo da sua caminhada de vida. Tá querendo sair daqui? Mude a visão. Escolha o que você quer acreditar, o que de fato te eleva, o que está alinhado ao teu propósito. Porque uma mente que opera na falta, mas falta ela vai atrair para perto de si. E assim é um ciclo que nunca acaba. E aí você fala, nossa, eu trabalhei tanto na vida e não conquistei nada. Porque se fosse sobre esforço, quantas pessoas estariam com a vida grandes? Se tudo fosse só fé, também muitos estariam com a vida transformadas. Mas não basta ter só fé. A espiritualidade, a fé é o primordial, é o alicerce, é a base. Mas se você fica pendurado em crenças, numa mentalidade medíocre, pequena, baixa, inferior do nível que você quer alcançar, você nunca sai daqui, porque você não recepciona a mudança dentro de você. É preciso acolher, sentir merecedor, estar em um ambiente totalmente a favor, receptível a isso que você pede e deseja. Então, o primeiro passo é mudar a mentalidade, é identificar padrões, crenças, tudo aquilo que faz você ficar nessa autossabotagem do seu próprio crescimento, do sucesso e de tudo aquilo que tenta chegar até você, mas você mesmo faz com que tudo escape, tudo fuja e nada de fato se firme. Porque muitos até chegam na mão dele, mas ele não tem firmeza para sustentar isso, multiplicar aquilo que chega, porque ele autossabota o seu próprio crescimento. Ele foi programado para receber até um teto financeiro. Passado daí, ele mesmo começa inconscientemente se autossabotar. Aí vai deixando escapar em coisas desnecessárias. Ali começa a vir imprevistos e tudo aquilo que te afunda novamente para você voltar para aquele mesmo padrão conhecido. Porque você não avançou a sua mente, você não programou ela para estar compatível do tamanho financeiro que você deseja criar. Outra coisa extremamente importante que difere e como sair de empreendedor travado para aquele que prospera está relacionado à obediência. Obediência é entender que nem tudo vai chegar na sua vida no momento e no tempo que você deseja. Que você precisa receber nãos, que nem tudo vai ser 100% o tempo todo, que nem tudo vai ser um mar de rosa, que vai haver uma frustração ou outra, uma tal da queda ou não. Não que estamos manifestando e co-criando isso, mas é preciso saber que é preciso ter processo. E processo, ela está totalmente diferente da pressa, porque muitas pessoas operam na pressa. E muitas vezes esquece de estar preparados. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu peço Deus tanto, e nada acontece. E eu costumo dizer que Deus age muito com bondade conosco. Porque imagine só hoje, você quer se tornar um empreendedor milionário, bilionário, mas a pergunta é, você está verdadeiramente preparado para isso? Se hoje estiver chegando na sua mão agora, você estaria preparado? Sua empresa, sua equipe, tudo está organizado para isso? Porque muitas vezes a gente quer ficar muito na pressa de tudo no nosso tempo, tudo na nossa hora. A gente só quer ganhar, só receber, mas não se prepara no nível daquilo que a gente quer. Então tem gente que está travado porque está na mesma organização, nos mesmos costumes, no mesmo hábito, na mesma rotina de quem é travado, de quem é pequeno. E não se coloca já na posição de quem é próspero. É se perguntar, o que uma empresa do segmento que eu tenho estaria fazendo se fosse grande? O que as empresas da minha área, do meu negócio, que chegaram lá, como eles se comportam? O que eles estão fazendo? Porque você precisa ser antes de ter. Você não pode deixar que chegue lá na pressa e se não tiver sustentação. Porque você chega até lá, mas cai, desmorona. Porque você não teve estrutura para sustentar tudo, não tem pilares, não teve preparo. Construiu na pressa e não se preparou no processo.
ficou muito no reclamar, muito no murmurar, na comparação, em diferentes coisas, ao invés de ter preparado o suficiente nesse tempo. O processo é justamente esse tempo de preparo, de obediência e de entender que nem tudo é como você quer na hora que você quer. Mas isso não quer dizer que você vai cruzar os braços e não vai fazer o que precisa ser feito. Deus honra aquele que faz aquilo que precisa ser feito. Deus honra os começos humildes, isso é bíblico. Porque Deus vê aquele que cuida, que zela, que honra o pequeno antes de ter o grande. Isso é bíblico também. Assim como você cuida do pequeno, você cuidará do grande. Se você não cuida do pequeno, você não terá estrutura para cuidar do grande. E isso não é prosperidade verdadeira, porque uma hora ela acaba. Então busque ser preparado. A diferença de quem vive uma vida inteira travada daqueles que saem de níveis mais baixos para níveis maiores é que eles se preparam o suficiente para isso. Eles deixam tudo arrumado como se estivesse indo receber amanhã tudo aquilo que eles esperam e sonham. Eles vivem, mesmo ainda não no nível, no cenário que desejam, mas eles vivem como se já fosse. Porque quando você vive como se já fosse, é que você tem confiança que irá se tornar. Isso que muda o jogo. Se você tem tanta confiança que você vai chegar lá que você vai, sei por que não fazer desde já? Ah, vou deixar isso aí, isso é para quando eu estiver lá grande. Então você está mandando informação para a vida, para o universo, que você não está lá. Por isso fica a vida toda fazendo e nunca chega lá. Então é ser desde agora aquilo que você quer. É comprometimento. É abraçar sua empresa, entendendo que ela já é grande, que ela é parte da promessa. E é fazer isso a partir de hoje. Comprometimento em se preparar. Porque se você tem preguiça, se você se procrastina, se você não tem uma rotina e hábitos de quem realmente vive o extraordinário, uma vida excelente, de crescimento, de sucesso, infelizmente você vai ficar a vida toda em uma vida travada. Quem chegou lá e permaneceu é quem estava preparados para a missão na qual foi destinada a elas. Não se esqueça disso. Outro ponto muito importante está na excelência no servir. Porque muitas pessoas que vivem no travar, elas vivem aqui muito preocupado com o lucro. É como se elas estivessem o tempo todo querendo no ganhar e nunca no doar, no dar. E o segredo daqueles que crescem, que vivem o extraordinário mesmo em todas as áreas da vida e aqui no mundo dos negócios, está muito relacionado no servir. Servir é doar, servir é excelência, servir é excelência. Aqueles que prosperam já entenderam o verdadeiro significado de ter excelência em tudo aquilo que faz. Tem uma passagem muito bonita que fala, né, que o próprio Deus diz, se pedir para caminhar uma milha, caminhe 2, é o princípio da excelência. Se alguém te pedir para fazer algo, entregue além, faz além, seja além. Dentro daquilo que você faz, não faça o suficiente, transborde, entregue o máximo. Guarde isso. Te pedir para caminhar uma milha, caminhe 2, vai além. Porque aqui a gente não pode ficar muito pendurado na preocupação desse, porque esse aqui vai ser inevitável. Quando você faz todos esses pontos, você enxerga, você analisa, modifica, altera e se torna coerente com tudo isso, esses pontos que a gente falou. É inevitável. É inevitável uma mente que está em novos padrões, crença de prosperidade, mentalidade, um emocional forte, um espiritual também firmado. Viver no processo com obediência, se preparando, dando o melhor de si, fazendo o que precisa ser feito todos os dias. E fazer excelência, entregar com excelência, com amor, com honestidade, humildade, que não vai ter um nível de valor correspondente a isso. É inevitável o seu crescimento, sua prosperidade. Quando você faz tudo, porque quando você faz tudo em primeira queda, você muitas vezes não levanta. Você não levanta porque você fez muito por querer retorno e não fez enxergando que é um propósito, uma missão. Então, quando você se sentir fracassado, quando não tudo sair como você gostaria, você já não tem mais aquele desejo de prosseguir, de fazer. Então, você fica muito movido pela emoção. E estar movido por motivação, nem todos os dias você está bem. E, consequentemente, não em todos os dias você faz.
Mas quando você tem constância, você sabe por que você faz, tem seu propósito claro e você faz porque precisa ser feito, porque você sabe onde quer chegar, você tem visão, você tem um caminho claro na sua frente, você faz todos os dias. E é isso que faz com que você continue operando, mesmo nem sempre querendo. E isso é diferente daqueles que chegam lá e daqueles que não chegam. Então é preciso que você tenha em mente claramente: eu quero ganhar, eu quero prosperar, é meu direito isso. Mas que você se pergunte: como eu tenho servido hoje? Como eu tenho servido o meu próprio negócio, minha missão nele, meus clientes? Como tem sido o meu posicionamento aqui dentro como empreendedor? Como tem sido a minha entrega? Como tem sido o meu servir? Eu estou servido com excelência, com o melhor de mim? Aquele que se doa mesmo? Porque aí o mercado vê o valor. É inevitável você não ser reconhecido, você não ser visto por todo mundo. E aí você ganha valor do mercado. Quando o seu nível de mercado aumenta, consequentemente você tem crescimento financeiro. Porque você é buscado, você é indicado. Então você mesmo se eleva, você cresce. Você se impulsiona. E ao mesmo tempo, o próprio Deus te reconhece também. Porque você valoriza aquilo que Ele põe em tuas mãos, você honra isso. Você vê que é acima de um mercado, mas você vê que ali é uma terra para testemunho vivo. Você tem sua luz, você transmite, você entrega o melhor de si, sem ser somente a entrega do produto, mas você entrega a transformação, uma solução, uma experiência. Você se entrega um pouco de si também. Então você vê que é muito mais do que lucro, e ele vem compatível, ele vem grande, ele vem em abundância, mas como consequência do seu valor transmitido, do seu servir, de tudo aquilo que você entrega diferente do que os outros não entregam, do caminhar contrário às coisas que o mercado ensina e que não é compatível com os seus princípios, e que dá para chegar lá sem ter que passar para o mesmo caminho que todos vão. Porque aqui você honra aquilo que você é e com aquilo que você está construindo. E você não quer construir na pressa, mas você quer construir algo verdadeiro, algo permanente. E que seja uma prosperidade onde você tem seus valores, seus princípios e Deus no centro de tudo isso. Nunca se conforme em estar travado. Aqui não quer dizer que muitas vezes a gente não tem altos e baixos, coisas para resolver, coisas para fazer. Sempre vai ter. Mas a diferença é que você está mais firme, mais emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, preparado para as diversas situações. Você não cai, porque você tem uma estrutura firme, como alguém que se preparou para aquilo, aquele que tem sabedoria e discernimento para ambientes, situações que vierem a aparecer. Aqui você não pode se acostumar à vida parada, só matando um leão por dia. Não. É querer sair daqui, dessa zona aqui. E querer, inevitavelmente, estar aqui por fazer tudo isso aqui. Por desejo, por amor, comprometimento, por zelo, para que você vá para o próximo nível. Essa é a grande diferença. E se você quer aprender mais conteúdos como esse, se você quer ir mais a fundo em saber sobre hábitos, rotinas de quem prospera, aprender a mentalidade de quem prospera, de maneira mais a fundo, mais clara, enxergar de maneira que faz com que você, de fato, comece um novo nível a partir de agora. Se você quer aprender tudo isso, é só clicar aqui no link dessa descrição para fazer parte da comunidade Empreendendo com Propósito. Lá a gente tem aulas liberadas toda semana sobre mentalidade próspera, hábitos de quem chega lá, uma vida milionária daqueles que chegam lá. Tem devocionais ao vivo toda semana, conteúdos de espiritualidade, de vendas, de estratégia, enfim. Tudo em um só lugar. Tudo em um só lugar que vai te fazer você viver o extraordinário em todas as áreas da sua vida a partir de agora. Lembrando de seguir aqui no canal, de se inscrever, de curtir e de compartilhar com o empreendedor especial. Nos vemos na próxima aula. Até mais!